Protestos e forte contestação política marcam o Zimbábue após o gabinete aprovar alterações constitucionais que podem prolongar o mandato do presidente até 2030. A oposição denuncia um golpe à democracia e exige a realização de um referendo nacional. A aprovação de propostas para alterar a Constituição feita pelo gabinete do Zimbábue está a provocar indignação popular e protestos no país. As mudanças visam permitir a extensão do mandato do presidente Emmerson Mnangagwa, atualmente com 83 anos, até 2030, apesar do limite constitucional de mandatos. Embora as emendas ainda precisem de aprovação parlamentar, analistas e figuras da oposição afirmam que o processo favorece claramente o partido no poder, a ZANU-PF. Entre as propostas está o aumento do mandato presidencial de 5 anos para 7 anos e a retirada do poder de eleições do presidente do eleitorado, passando essa função ao Parlamento. Líderes oposicionistas classificam a iniciativa como um golpe constitucional e defendem que qualquer alteração com impacto na duração do mandato presidencial deve ser submetida a referendo. Advogados e defensores da democracia alertam que a medida ameaça a ordem constitucional e pode gerar instabilidade política. Nas ruas, cidadãos manifestam preocupação com a concentração prolongada do poder. As tentativas de protesto têm sido reprimidas pela polícia, resultando na detenção de dezenas de pessoas. O governo, por sua vez, afirma que as alterações visam garantir a estabilidade política e continuidade das políticas públicas. Mnangagwa chegou ao poder em 2017 após um golpe que pôs o fim ao longo governo de Roberto Mugabe. Desde então, enfrenta críticas pela crise econômica e acusações de corrupção, enquanto a oposição promete resistir à chamada Agenda 2030. O chefe dos direitos humanos da ONU apelou à Etiópia e à Eritreia para que reduzam urgentemente as tensões militares. O pedido foi feito face ao risco de um novo agravamento do conflito na região de Tigray. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, instou esta terça-feira a Etiópia e a Eritreia a tomarem medidas imediatas para desescalar as tensões, numa altura em que a situação na região de Tigray volta a deteriorar-se. O alerta foi feito em Genebra pela porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani. O apelo surge depois da Etiópia ter acusado a Eritreia de envolvimento no massacre em Tigray e de exigir a retirada das forças eritreias do seu território. Segundo a ONU, os recentes confrontos entre o exército etíope e as forças regionais aumentaram o risco de uma nova crise de direitos humanos no norte do país. Os combates intensificaram-se a 26 de fevereiro, sobretudo nas zonas no noroeste de Tigray, perto da fronteira com a região de Amhara. Durante os confrontos foram utilizados drones, artilharia e outras armas pesadas para ambas as partes. Há também relatos de detenções arbitrárias e prisões em massa tanto durante como após os combates. A ONU alerta que os civis estão novamente a ser apanhados no fogo cruzado, com acusações de detenções baseadas em alegadas ligações ao lado oposto. No sul e no sudeste de Tigray continuam ainda confrontos entre facções rivais das forças de segurança locais. Mais de 1 bilhão de pessoas permanecem deslocadas internamente desde o conflito de Tigray entre 2020 e 2022, que provocou dezenas de milhares de mortos. A ONU sublinha que só o diálogo político e medidas de confiança poderão evitar um novo colapso humanitário no chifre da África. Os contornos da cooperação militar entre Nigéria e Estados Unidos estão ficando mais claros. As autoridades de ambos os países confirmaram que 200 instrutores militares serão enviados ao país nas próximas semanas.
Os 200 soldados americanos que serão destacados para a Nigéria serão responsáveis, mais especificamente, pelo treinamento e suporte técnico às tropas, segundo um porta-voz do exército nigeriano citado pela mídia. Não está planejado que esses soldados americanos intervenham diretamente no combate, mas sim um papel de apoio e aconselhamento, afirmou. O objetivo é coordenar melhor operações complexas, combinando ataques aéreos e tropas terrestres, segundo a Wall Street Journal. O chefe do Comando da África dos Estados Unidos da América, AFRICOM, visitou Abuja no último fim de semana, onde foi recebido pelo presidente. O general Anderson também conseguiu se reunir com Nuhu Ribadu, o conselheiro de Segurança Nacional, e com oficiais séniores do exército nigeriano. Discutiram treinamento militar em situações reais e exercícios conjuntos, disse um porta-voz nigeriano posteriormente. Por enquanto, o foco está nas soluções militares nigerianas para a ameaça terrorista no país, onde uma pequena unidade militar dos Estados Unidos da América já está presente para lançar as bases dessa cooperação reforçada em segurança. A França está lidando com as consequências da tempestade Nils e várias regiões continuam sob ameaça de inundações. Pelo menos 2 pessoas já perderam a vida. Veja os detalhes agora no Giro pelo Mundo. As consequências da tempestade Nils continuaram a desestabilizar partes da França nesta sexta-feira. Embora os alertas de vento tenham sido suspensos, algumas áreas continuam em risco de inundação, segundo o meteorologista estatal Météo France. A tempestade tirou a vida de pelo menos 2 pessoas, disse um porta-voz do governo. Na quinta-feira, o motorista de caminhão morreu após um galho de árvore cair sobre seu veículo perto de Dax, no sudoeste da França. A segunda vítima foi um homem encontrado em seu jardim. A tempestade Nils também deixou centenas de milhares de pessoas sem energia. A tempestade chegou no final da noite de quarta-feira e varreu o oeste da França antes de se mover para o sudeste. O meteorologista estatal afirmou que a tempestade, que seguiu para o leste em direção à Europa, tinha força incomum. 2 navios da Marinha Mexicana transportando ajuda humanitária atracaram em Cuba nesta quinta-feira, enquanto um bloqueio dos Estados Unidos da América aprofunda a crise energética da ilha. Os navios chegaram 2 semanas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que vendesse ou fornecesse petróleo a Cuba, levando a ilha a racionar energia nos últimos dias. O governo mexicano informou que o navio transportava cerca de 536 toneladas de alimentos, incluindo leite, arroz, feijão, sardinhas, produtos de carne, biscoitos, atum enlatado e óleo vegetal, além de itens de higiene pessoal. O segundo navio transportava pouco mais de 277 toneladas de leite em pó. O presidente cubano chamou as ameaças de Trump de bloqueio energético e disse que afetam transporte, hospitais, escolas, turismo e a produção de alimentos. Ataques em massa de drones russos atingiram a região da Odessa, na Ucrânia, durante a noite, matando 1 e ferindo 6, danificando portos e locais de energia e interrompendo serviços básicos da cidade. Os bombeiros trabalharam por horas em vários locais, enquanto grandes incêndios devastavam instalações portuárias, uma usina de energia e casas próximas. As autoridades confirmaram um morto e 6 feridos, 3 gravemente.
Quase 30 veículos foram danificados e uma concessionária de carros pegou fogo em quase 2.000 metros quadrados. Mais de 90 trabalhadores de emergência ajudaram a controlar os incêndios, mas eletricidade, água e aquecimento foram interrompidos em partes da cidade. As equipes de reparo ainda trabalham para restaurar os serviços básicos. A Rússia está a recorrer à Índia para suprir a grave escassez de mão de obra agravada pela guerra na Ucrânia. Milhares de trabalhadores indianos estão a chegar ao país para atuar em setores como serviços, construção e indústria. A Rússia enfrenta uma escassez imediata de pelo menos 2,3 milhões de trabalhadores, situação que se intensificou com a guerra na Ucrânia e a redução da chegada de imigrantes da Ásia Central, tradicional fonte de mão de obra estrangeira. Para responder a esse desafio, Moscovo tem recorrido cada vez mais à Índia. De acordo com os dados oficiais, em 2021 foram concedidas cerca de 5.000 autorizações de trabalho a cidadãos indianos. No entanto, apenas no último ano, esse número subiu para quase 72.000, representando cerca de 1/3 do total de vistos atribuídos a trabalhadores migrantes. As autoridades russas apontam fatores como a desvalorização do rublo, o endurecimento das leis migratórias e o aumento da retórica anti-imigração como causas da diminuição de trabalhadores vindos da Ásia Central. Em contrapartida, os laços econômicos e estratégicos entre Moscovo e a Nova Delhi têm facilitado a entrada de indianos no mercado de trabalho russo. Em dezembro, os presidentes Vladimir Putin e Narendra Modi assinaram um acordo para simplificar a contratação dos trabalhadores indianos. Segundo o governo russo, são necessários cerca de 800.000 trabalhadores na indústria manufatureira e mais de 1,5 milhões nos setores de serviço e construção. Atualmente, indianos já trabalham em fábricas, fazendas e serviços urbanos, contribuindo para sustentar a economia russa em tempo de guerra. Novos documentos divulgados do caso de Epstein revelam que o presidente norte-americano Donald Trump ligou para a polícia da Flórida há 20 anos para agradecer as investigações contra o magnata. A reportagem é do repórter Vandrei Pereira. A revelação consta em um dos milhões de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A ligação ocorreu em 2006, pouco depois das investigações se tornarem públicas. De acordo com o documento, Donald Trump agradeceu à polícia de Palm Beach, na Flórida, por parar Epstein e completou: todos sabiam que ele vem fazendo isso. Nesta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou que se a ligação ocorreu, é uma confirmação do que o presidente vem dizendo desde o início. A Casa Branca alega que Jeffrey Epstein foi expulso do clube de Donald Trump em Mar-a-Lago, aqui na Flórida, por mau comportamento. O republicano sempre negou qualquer relação com os crimes cometidos pelo magnata e expressou apoio a funcionários do governo citados no processo. Foi a vez do secretário do Comércio dos Estados Unidos prestar depoimento ao Congresso americano. Howard Lutnick negou ser próximo de Epstein, apesar de documentos apontarem uma visita dele à ilha do bilionário em 2012. A nova leva de arquivos também revelou pela primeira vez imagens da cela de Epstein, quando descobriram que ele estava morto. O caso também gerou uma crise no Reino Unido, depois da notícia de que o ex-embaixador britânico em Washington, indicado pelo primeiro-ministro Keir Starmer, era próximo de Epstein. Hoje, depois de uma reunião de gabinete, o premier declarou que o governo está forte e unido.